pessoal, prazer em falar com vocês. Meu nome é Thaís Moral e eu faço parte do time tributário do Molina Advogados, com atuação específica na área de regularidade fiscal. E eu venho falar para vocês aqui sobre a regularidade fiscal na recuperação judicial. Eu quero destacar que eu vou abordar aqui uma decisão proferida no processo 004608714-2020-819000, que foi proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que entendeu necessária a apresentação da certidão de regularidade fiscal no pedido de recuperação judicial de uma empresa, de acordo com a Lei 14.112 de 2020. No caso em tela, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou a interrupção da recuperação judicial de uma rede de hotéis com base nas alterações da Lei 11.102 de 2005, Sendo que essas alterações foram trazidas pela Lei 14.112 de 2020, Em razão da não apresentação da certidão negativa de débitos ou da certidão positiva com efeitos de negativa no pedido. Eu trouxe aqui essa decisão para vocês porque ela se faz importante análise, em razão de abrir um precedente na matéria. Antes das alterações da Lei 14.112, era plenamente possível dar sequência à recuperação judicial sem a inclusão dos débitos tributários no pedido de recuperação judicial. Apesar de haver lá atrás a previsão da Lei 11.102 de 2005, a apresentação da certidão positiva com efeito de negativa ou a negativa de débitos, apesar de haver a previsão na Lei 11.102 de 2005 da apresentação da certidão de regularidade fiscal, não havia na época um parcelamento especial que garantisse à empresa esse direito. E por isso havia uma flexibilização dessa exigência da apresentação da certidão. A decisão que foi proferida no processo pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro levou em consideração que a alteração trazida pela Lei 14.112 em 2020 trouxe ao contribuinte novas modalidades de parcelamento, além de possibilitar a transação tributária. Sendo assim, possibilitou ao contribuinte a negociação com o fisco do seu crédito tributário. No caso em tela, a rede de hotéis possui um passivo tributário de 770 milhões de reais, sendo que muitos desses débitos estavam garantidos ou ainda sendo discutidos, No caso em tela, se fosse obrigado a apresentação da certidão positiva com efeito negativo, obrigaria a adesão de um parcelamento nessas condições, ou seja, obrigando a empresa a seguir com uma confissão de dívida, apenas pela necessidade da apresentação da certidão positiva com efeito de negativa num pedido de recuperação judicial. O questionamento que se faz nessa linha é de que, caso o judiciário passe a exigir a regularização dos débitos tributários no pedido de recuperação judicial, o quanto isso passará a prejudicar os demais credores, além de, por muitas vezes, até inviabilizar o pedido em si de recuperação judicial e até forçar a empresa a ir diretamente à falência. Entendemos que o papel do judiciário deve ser em colaborar com a retomada das empresas ao mercado e não, sim, colaborar com a sua falência com essa exigência, Destacamos ainda que o pedido de transação pode ser negado pela Fazenda, ou seja, não é uma certeza da sua concessão. Apesar da inovação da Lei 14.112 de 2020, não há garantia do contribuinte sobre a sua concessão. Apesar da recente decisão, ela se faz muito importante para o tema. Por isso, a necessidade de seu acompanhamento nas próximas decisões do Judiciário. Bom, pessoal, como eu falei aqui, a decisão é recente, mas é necessário o acompanhamento das próximas decisões do Judiciário sobre o tema. Se faz muito importante em razão das empresas que querem solicitar a recuperação judicial. Acompanhem as nossas redes sociais e qualquer novidade sobre o tema e com esclarecimentos necessários, a equipe do Molina Advogados está à disposição para atendê-los.